Fala, minha gente, muito boa noite. Nós estamos começando mais uma edição do nosso podcast Na Boca do Povo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu já quero agradecer por você estar sempre compartilhando e acompanhando com a gente aqui no nosso canal do YouTube. Toda segunda-feira, pontualmente às 8 da noite, o nosso encontro está marcado aqui no nosso podcast Na Boca do Povo. Porque você já sabe, né? Se é assunto, se está na boca do povo, está aqui com a gente. E já sem conversar muito, partindo para o que interessa, eu quero dizer que a nossa convidada de hoje é de casa, é dessas pessoas que nós temos um carinho muito grande em receber, temos um respeito muito grande por ela, entre idas e vindas de marcações e remarcações diante dos compromissos que surgem, hoje deu certo. E nessa segunda-feira nós estamos recebendo a prefeita do município de Beberibe, abrindo a imagem aqui na geral e fechando aqui para ela, Michele Queiroz, já está aqui com a gente. Michele, muito obrigado por sua vinda aqui com a gente. Dizer que o nosso carinho, o nosso respeito aqui é muito grande por você, por sabermos da pessoa que você é e pelo que você fez e tem feito pelo município de Beberibe. A gente sabe que não é fácil, a gente às vezes sente uma angústia, muitas vezes, quando a gente vê certas injustiças sendo ditas contra você. A gente sabe que tem os problemas, mas que são muito mais acertos. E é um sentimento de gratidão que você esteja aqui confiando em vir dar essa entrevista aqui para a gente. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Nilson, agradeço o convite. Realmente já havíamos marcado algumas vezes, não pude estar, mas sempre com esse desejo de estar aqui com você, porque eu sei da sua responsabilidade em passar a notícia, do seu compromisso, e você sempre recebe, né, para ouvir o que está acontecendo na nossa região. E eu acho super importante, sempre que eu posso acompanho aí Sim, eu no seu sei. canal, e que você está em vários canais, né? Hoje nós temos multiplataformas, na verdade, né? Temos o Tô de Olho, que é o nosso Instagram de notícias, temos o site do Tô de Olho, temos agora o nosso podcast e vem aí, se Deus quiser, muitas outras novidades. Que bom. Muitas Então, assim, coisas boas. agradeço o convite e vamos conversar um pouquinho sobre aí o nosso município, o nosso querido município de Beberibe, São né? muitos assuntos, né? São muitas coisas para a gente falar. Tem aí aniversário do município, tem o São João que está chegando, tem obras, tem um pouquinho de política que a gente tem que falar, que é o que dá muito corte. Eu sei que você fala mesmo o que você pensa. E como você disse, o bom jornalismo é isso, né, Michele? É falar com responsabilidade. Ouvir os dois lados. É ouvir o que você tem a dizer, é o que ouvir, o que de repente a população também anseia, mas com responsabilidade. E eu vejo isso, já entrando na nossa conversa, Michele, você é uma pessoa muito aberta a sugestões, mas também muito enfática ao rebater o que não é verdade. Sim. E eu tenho sentido isso, Michele, ultimamente, não sei se é porque é ano eleitoral, você tem sido muito atacada, principalmente nas redes sociais. É verdade. E a gente fica com aquele sentimento, às vezes, de querer defender, mas eu acho que essa é uma boa oportunidade para você falar o que você tiver vontade. Sim, exatamente. Isso eu já ouvi também de várias pessoas, né, que nos acompanham. Essa vontade, doutor, e tal, vamos falar alguma coisa. Às vezes eu vejo alguém sair em defesa da gente, porque nem sempre a gente tem essa oportunidade de falar. Sim. Se também nós ficarmos pegando as nossas redes sociais e respondendo a tudo que fazem, também não é legal. Quando a gente assiste a uma sessão da Câmara, enfim, que algo não é colocado da forma que é para ser, ou que a pessoa efetivamente sabe como tudo aconteceu e distorce na hora que vai falar, você também tem vontade de se manifestar. E muitas vezes você espera que outros que estão ali também falem. E acabam que muitas vezes não falam também. Eu acho que a gente sofre um pouco isso. E acredito eu que esse bom relacionamento que a gente sempre procurou manter com o legislativo é importante, mas tem certos momentos que a gente também precisa se posicionar. Sim. O que é que aconteceu? Por ser ano de eleição, e nossos deputados, que a gente tem os nossos deputados para poder apoiar, são deputados que ajudaram e continuam ajudando o nosso município, e o compromisso que a gente tem é justamente nesse ano. Acredito que por isso alguns achavam que a gente ia aceitar tudo. Não, então ela também está precisando da gente, ela vai precisar do vereador, dos votos da região, e você vai se sujeitar a tudo. E eu acho que chega um momento que a gente cede, mas chega um momento tal que você dá no seu limite, né? Sim. Então, você sabe que antes nós tínhamos uma composição de uma Câmara que são 15 vereadores lá, né? Nós tínhamos 14
vereadores na base, hoje nós temos 12 vereadores. E com isso acontece, ainda ficam as especulações, né? Às vezes a imprensa local lá, as pessoas que fazem as divulgações, a gente sabe que tem outros que ainda também vão sair, vão trair a prefeita, não estão com ela, enfim. Mas o fato é que até eu ouvi das próprias pessoas que não estão com a gente hoje, olha, mas como é que ela faz? Ela é muito, assim, vamos dizer, burra, no sentido de como é que tira um vereador agora, na hora que vai precisar dos votos, mas eu acho que é isso, é tipo assim, você precisa ter um grupo que efetivamente esteja com você, para De você fato. contar de fato, né? Porque é uma relação, é uma via de mão dupla. Então, você vem realmente atendendo, você está ali no dia a dia, você está ouvindo os problemas da comunidade, você está ouvindo a solicitação de cada representante de liderança, procurando atender, porque é lá que a vida funciona, né? Somos nós que sentimos na pele os problemas da cidade. E aí, no momento que você precisa desse apoio, você tem que engolir tudo e aceitar tudo. Eu realmente, nessa parte, eu acho que eu peco um pouco porque não dá. Então, poderia ter feito de conta que estava tudo bem até passar esse período, mas eu acho que as coisas não acontecem assim. E eu acho engraçado que do que sai, eu não me manifestei desde que isso aconteceu, em Eu canto percebi. nenhum, né? E assim, para mim, eu acho que é importante falar. A mesma forma de todos que tratam comigo, eu procuro atender tudo no que é possível atender, nunca um mais ou outro menos, aí vem dizer, porque a senhora é assim, assado com um, com o outro, não, acho que base é base. E talvez por isso a gente tenha tolerado, vamos dizer assim, muito tempo. Talvez alguns dizem mais próximos que a decisão demorou muito, mas eu acho que não, foi no tempo certo. Se é para acontecer ou ter um desgaste mais na frente, então é melhor agora e contar com aquelas pessoas que a gente realmente pode contar. Com a população, se eu não tenho um vereador, vou mostrar o trabalho que foi feito, né, nessas regiões, as pessoas conhecem, as pessoas sabem. E assim, Nilson, nós temos um diferencial dos municípios vizinhos pela extensão do território do município. Então, assim, você vê estradas vicinais, são muitas Muitas. estradas. Então, ontem eu fui para Parajuru, que já fica o último município do nosso litoral, né? Já é divisa ali com Fortim. E de lá eu fui para o distrito de Forquilha por dentro. Então, a gente entra em Fortim, acho que é campestre ali no Fortim, a gente vai todo mundo fortinho, depois você já liga com o Beberibe, mas por dentro nas estradas vicinais. Tem muita coisa por ser feita, principalmente depois dessa fase do inverno. E eu peço paciência, peço para a Secretaria da Infraestrutura se organizar, porque são muitas demandas, todos querem que a gente ajeite as estradas ao mesmo tempo, e a gente sabe que é muito ruim a dificuldade do transporte, é transporte escolar, a própria comunidade que utiliza, é o transporte da saúde, e a gente está alocando as máquinas para poder dar vazão a tudo isso, e eu peço um pouco de paciência, porque a gente conhece os problemas e vamos chegar lá. Mas o que é que eu fico pensando, né, assim, observando? Nós implantamos um programa de ajeitar os espaços públicos, de levar calçamento para muitas comunidades que nunca receberam calçamento antes. Eu acredito que quando você vai atendendo dessa forma, você também cria uma expectativa Nas outras e as comunidades. exigências também são essas. Então, se chegou na comunidade vizinha, eu também quero na minha, né? Sim. E aí vem essas solicitações aumentando. E eu estava justamente conversando sobre isso com um vereador que já está no seu, acho que terceiro mandato, e ele dizendo, prefeita, eu lembro que no município todo só tinha uma patrol. Eu disse, mas aí como é que fazia? Não, a gente esperava, porque não tinha muito o que fazer. Hoje a senhora tem duas, alugando a terceira, e a demanda, né, e a reclamação. Então, por isso que eu peço assim, mostre onde está sendo feito, que é para a pessoa saber que não chegou ainda naquela área, mas ela está atuando em outra área, que não para. Não é assim, a prefeitura tem máquina e está parada sem usar. Ela está usando 24 horas, mas a demanda é muito grande.
E a gente está atrás também de recursos para nos ajudar, né? Porque às vezes só com as máquinas da prefeitura não dá. Tem um trecho agora que nós vamos começar, que é Andresa, Lagoa de São Vicente, Córrego do Moreira, que foi um recurso que eu consegui para estradas vicinais para ser feito lá. Então, já tira um pouco do município, já é uma contratação à parte que vai ajeitar a estrada vicinal. Mas a gente precisa disso, a gente precisa também mostrar os pontos positivos, né, do que está sendo feito pela gestão, como você enfatizou. A diferença é muito grande dos últimos anos, a diferença é muito grande de 2021 para cá. E o trabalho, como você falou, não para, porque sempre tem uma necessidade, sempre tem algo mais para você fazer, sempre tem uma reivindicação. E para a gente também, gestor, trabalhar bem, você precisa de uma boa equipe. Você Claro. precisa de ter bons secretários, você precisa ter um secretário atuante que olhe os problemas, que traga para o prefeito, para a prefeita, porque ela não tem como estar nas comunidades, nas localidades no dia a dia. E a gente vai, às vezes, de vez em quando, e já tem um olhar, às vezes a gente se pergunta, por que isso não chegou até a mim antes, né? Então, a gente precisa, o secretário, dependendo da pasta, que eu acho que a maioria não pode ficar só ali no burocrático, ele tem que ver, tem que conhecer, tem que ter um tempo para se adaptar e também trazer as sugestões. A gente tem muita coisa que quer implementar, mas também tem que ouvir o que vem de lá para cá. Sentir, né, o Isso. Aí momento. eu sempre digo, pessoal, vamos ajudar aqui o gestor, que não é fácil, né? É assim, nós não temos pauta, né? A gente estava conversando aqui com a Michelle antes da gente começar, e as conversas saem e a gente vai pegando aqui esses momentos. Voltando aqui um pouco para essa questão da relação da Câmara, Michelle, é aquela história. Estar junto, estar no mesmo grupo, isso não é sinônimo de submissão. Eu ouvi uma vez uma entrevista lá, é porque a Câmara é submissa a prefeito, os vereadores não têm coragem disso. Eu acredito que o grupo ele discute, elege as prioridades e atende dependendo da capacidade da prefeitura, da gestão de atender. E o fato de você hoje ter uma oposição, outrora essas mesmas pessoas que hoje são oposição, estiveram e conhecem a realidade do que é gerir um município como Beberibe, como você falou. Quilômetros e mais quilômetros de estradas vicinais que não foram estradas criadas agora, né? São estradas que sempre existiram, e você já, inclusive, realizou feitos históricos para o município de Beberibe. Acredito que foi a Estrada da Palmeira, você pode falar sobre isso. Ou seja, são demandas, são prioridades, são situações que requer uma união e que, infelizmente, tem pessoas que não estão prontas para ouvir o não em determinados momentos. Você acha que é mais ou menos esse o pensamento, mais Michelle? ou menos assim, e é uma queda de braço entre eles mesmos, né, nas regiões. A gente conversa e a gente mostra. Uma das coisas que eu acho assim muito falho na política é vamos dizer, essa facilidade de inverter as coisas, né? E eu vi muito, que foi muito questionado, a questão de um financiamento que a gente levou para a Câmara. Sim, do empréstimo do lá. empréstimo, Certo. né? E aí eu sempre... Foi um debate Então, horrível. assim, isso vai e volta. Aí eu tava ouvindo as falas. Olha, porque a prefeita não falou o que fez com esse recurso. Gente, quando a gente foi colocar para o Banco do Brasil e ir atrás desse financiamento, me reuni várias vezes com os vereadores e até mostrando no que ia ser usado e no que ia ser feito. E regiões tão favorecidas como é a Forquilha, que foi favorecida, que recebeu praças, pela primeira vez, uma praça na Forquilha, uma praça no Medeiros, calçamento no Medeiros. Tudo isso foi com financiamento. Se não fosse com financiamento, a gente não poderia fazer. E às vezes eu digo assim, a prefeita fez o que com isso, né? Então, investimos em LED, não só na sede, mas também levando para as entradas dos distritos, para as comunidades. Fizemos a pracinha da Lagoa do Arroz, que também foi uma comunidade que solicitou muito a gente. Isso eu estou falando do lado só de um dos vereadores que agora está contra, na oposição, né? Na sede do município, várias pavimentações, inclusive as ruas que foram calçadas no entorno do raio, que é na sede do município, e beneficiando vereadores que hoje estão contra mim, outro que já estava. Então, assim, não é ver quem mora ali, é ver atendendo toda a região.
que hoje já estaria, se não fosse isso, já estaria também colocando na internet que tinha que ajeitar a rua, né, que tinha que passar a máquina, mas hoje tem um calçamento. E assim por afora. Prainha do Canto Verde, fizemos muito também. Córrego do Sal, Campeche da Penha, as 3 praças, a Praça de Lazer da Prainha do Canto Verde, a Praça do Córrego do Sal, a Praça do Campeche da Penha, todos foram com o valor do financiamento. Uma praça, qualquer besteirinha que você faz é 300, 200 mil reais. Então, para tirar do recurso próprio do município é muito complicado. Sim. E eu via realmente que tinha uma necessidade de não só melhorar os espaços públicos que nós tínhamos, mas também levar esses espaços para outras comunidades que nunca tiveram. Então, receberam uma praça de lazer, de convivência, pela primeira vez. Então, assim, eu acho que isso foi algo que também abriu, né? Agora todas querem a sua Todo pracinha mundo e quer. Faz é a primeira. justo, né? Mas eu sempre boto que a nossa vontade seria atender todo mundo. Mas você tem aquele limite financeiro. E muitas vezes a saída é essa, é você ir atrás de um financiamento. O financiamento, se ele não pudesse ser feito, ele não seria disponibilizado por bancos públicos, que você consegue através da Caixa Econômica, você consegue através do Banco do Brasil, você manda a documentação do município para ver se está ok, se o município está apto a contratar. Sim. Você tem um valor limite que o município pode contratar. Isso é analisado, o banco não dá um ponto sem comprar nó. um carro. O banco não dá um ponto sem nó, né? A gente sabe como é. O banco analisa se você tem condição de pegar aquele valor, se você tem condição de pagar. E tanto, você tem um limite que você pode ir até. Não quer dizer que você vá contratar tudo. Eu gostaria, mas a preocupação de como pagar depois também é importante, porque a gente já paga. Né? A gente já começa a pagar e ficar dizendo, ela vai deixar para o próximo, não conseguir fazer nada. Que é isso, mais dívida do que eu peguei uma dívida logo de cara de quase 5 milhões de reais no primeiro ano de gestão. Você sentou sabe na o que é cadeira, isso? já tinha essa dívida. Você sabe o que é isso? 5 milhões, eu fico pensando até hoje, o que é que eu não poderia ter feito com esses 5 milhões que eu tive que pagar uma conta que o outro me deixou em 2019? Então, assim, essa história de dizer, ela vai deixar para o outro, não vou deixar para o outro, porque eu já estou pagando. E a dívida que o município fizer, ele vai começar a pagar na minha gestão ainda. Mas isso são investimentos que a gente está aplicando no próprio município. Essa dívida que eu tive que pagar foi uma ação que o município perdeu, que deixou de pagar servidores e veio o bloqueio para mim, porque desde 2009 não pagaram. Isso eles sabem, mas não falam. Né? E aí, assim, o financiamento foi feito, prefeita, na minha comunidade está precisando isso, daquilo, a senhora bote um calçamentozinho para mim, a senhora deixa para fazer um espaço de lazer ali, a senhora faz uma iluminação melhor na entrada, ok, não se preocupe. E isso foi conversado com todos. Então, infelizmente, os que estão vendo não têm coragem de rebater, né? Então, eu acho que, mais uma vez, a gente tem que fazer a nossa defesa. Então, que bom a gente estar tocando nesse assunto. É importante você estar com um vereador que você possa contar. Eu acho que a população está muito atenta a isso, ela já conhece mais ou menos como as coisas funcionam. Não adianta você jogar uma mentira, porque muitos, na realidade, conhecem como a coisa é feita. Sim. E eu estou bem tranquila, eu vejo com tristeza os posicionamentos erradíssimos. Meu Deus, mas falam tanta besteira. Teve um vereador, um deles disse assim, olha, a prefeita vai fazer, fizemos um empréstimo de 30 e agora é 20, no final ela vai pagar 100. Como é que a pessoa diz que eu vou pagar 100? Se isso depende da taxa do mercado, a gente não existe isso, mas ele já fez isso e ele joga na mídia para as pessoas acreditarem. Eu queria só que ele me comprovasse, me comprove como é que chega que eu vou pagar 100, cento e tantos milhões. Comprove como é que foram feitos esses cálculos, aí traga para mim, para eu ver, por favor, porque falar é fácil. Eu quero ver se a pessoa prova o que está dizendo, né? E quando falam que a gente mandou para a Câmara um processo, nós pegamos 30 milhões, não, nós mandamos um projeto de 30 milhões, nós usamos 16, né? Então, assim, sempre você manda um projeto, mas você não quer dizer que você vai usar tudo aquilo. E eu até gostaria, viu? Porque a gente precisa. Demanda não falta, né? Demanda não falta. Mas como é que eu ia usar? Às vezes as pessoas disseram, não, mas a senhora faz, vê depois. Não dá, né? Porque como eu falei, a gente faz e você já tem um período de carência, mas que você já começa a pagar, né? Inicialmente juros, depois os juros e o principal. Mas acredito que foi algo importante para a nossa cidade,
enquanto a gente não conseguia liberar outras formas de financiamento, e esse valor no início da nossa gestão foi muito ruim. Eu fiquei com muito receio, passei o final de ano assim preocupada, porque pagamento da folha é uma quantia vultosa para Sim, você sim. você ter um bloqueio das suas contas. E aí a gente ficou tentando na justiça, que ainda tinha mais 1 milhão, bloquearam quase 4, daqui a pouco era 1 milhão, e nós ficamos tentando na justiça que não bloqueasse, que visse outra forma de pagamento, mas não tinha, né? E, infelizmente, quem está na gestão responde pela prefeitura. Foi dado um prazo para ela pagar. Se ela não pagou, Não. e agora eu estava respondendo pela prefeitura, é como quem diz assim, já demos o prazo, 2 anos vocês não fizeram, agora tem que pagar. E aí fomos colocando numa conta judicial todo o valor, finalizamos o valor, separávamos todo mês um tanto para não haver um bloqueio também do que faltava, né? Porque também tem juros lá no tribunal dos precatórios. E hoje conseguimos sanar tudo. Os servidores já vão começar a receber, né? É uma ação de muitos anos. E que bom, sempre me perguntam isso, e hoje não depende mais da prefeitura, tá? A prefeitura já sanou tudo, depende agora do tribunal. Ele agora vai abrindo contas individualizadas que me passaram, e cada servidor vai receber o seu. Então, a prefeitura já fez sua parte. Então, um dever já cumprido, né? E fora tantos outros, recebemos a nossa taxa de iluminação pública negativa, devedora. Você tem uma CIP, que você tem a arrecadação do município, paga a energia pública, e isso era para ficar um valor residual para o município investir em novas áreas, investir em novos tipos de iluminação. A nossa era negativa. Então, como é que você tem uma CIP negativa? Aí eu digo, não é possível. Aí vai para lá, vai para cá, contrata uma pessoa que conhece para poder nos ajudar. Hoje a gente já conseguiu reverter isso e já sobra um pouquinho. Começou a se igualar da conta que o município pagava. Já não é mais negativo. Já não é mais negativo. E aí fizemos alguns investimentos também em LED para diminuir o custo, né? O custo da energia. E acredito que a gente está melhorando nesse aspecto. Michele, você tem uma equipe muito competente, por sinal, nessa questão financeira, mas você acompanha ali na ponta da caneta o que está, claro, né? Não estou falando de uma forma genérica, mas o que está sendo gasto, o que até onde pode, ó, nós chegamos no limite, não dá, esse mês vamos segurar isso. Você trabalha com isso aí, Michele? A gente procura sempre acompanhar, porque no dia a dia nós temos a Secretaria de Finanças, tem uma contabilidade que acompanha e dá suporte à Secretaria de Finanças, mas a gente sempre fica perguntando, né? Eu quero fazer isso dá certo e tal? Não, sim. Aí tem horas que você não, me dê a situação como é que está hoje mesmo. Passe a real. Passe a real. Por quê? Porque, assim, eu também queria até entrar nesse tema que eu acho importante. Sim, fica à vontade. Que é a questão do carnaval. O carnaval, ele se tornou algo muito oneroso para os municípios. Muito caro. E eu noto que tem uma concorrência entre os municípios, de quem vai fazer o melhor, de quem anuncia a melhor atração, é a atração mais cara. Então, nós temos isso que, ao mesmo tempo, concorre negativamente para a gente no decorrer do ano. Porque quem é que não quer fazer um bom carnaval ou trazer a atração que está estourando no momento? Só que os preços das atrações, elas estão exorbitantes. Eu não sei se você já soube, mas tem municípios já se reunindo para estabelecer um limite de contratação por municípios, né? Então, não é que a atração não vale aquele preço, vale tudo. Mas são municípios que muitas vezes, como é o nosso caso, têm que arcar sozinhos com aquela estrutura de 4 dias. E poucos municípios fazem um carnaval, como a gente tem feito nos últimos anos, em várias localidades. Então, não é só um carnaval que a cidade faz, concentra todo mundo ali. Tem o carnaval da Paripoeira, tem o carnaval do Parajuru, tem o carnaval do Morro Branco na praia. Isso é estrutura. Carnaval cultural. É som, carnaval cultural. São estruturas diferentes. É som. Que não são baratas também. Que não são baratas. Entenda que você aluga a estrutura e no carnaval são 4 dias, né? Sim. Então, são 4 diárias de palco, são 4 diárias de som, são 4 diárias... Nossa, então, assim, é astronômico. E desse último carnaval, realmente foi um valor muito gritante. E eu estava acompanhando, eu disse, será que os municípios estão passando por essas situações? Foi quando a prece se reuniu com vários municípios e todos estavam com esse mesmo problema. A gente quer trazer, mas é um valor que a gente sabe que
vai criar problemas depois para a gente, porque nós temos outras demandas durante o ano. Sim. E aí fizemos essa reunião, não sei se aqui vai prosperar, porque tiveram alguns municípios que realmente fecharam, mas aqui eu acho assim, não vejo essa união dos prefeitos em relação a isso, não. Eu acho que ainda tem um individualismo mesmo. Então, se eu posso, eu vou fazer, os outros que dê o seu jeito, né? Sim. Então, eu acho que não vai ter essa unanimidade aqui ou união para a gente estabelecer um teto. Acredito que isso não vai acontecer aqui no Ceará. Se acontecer, eu volto atrás, né? Mas pelo que eu observo, eu acredito que não. Mas aí eu comecei a me perguntar, será que outros sentem essas dificuldades? Aí eu vi na internet, tem ele acho que vai ser candidato também agora, né? Que ele bota os prefeitos que estão devendo e não sei o quê. Os negozinhos lá. Os negozinhos. McFly. Aí minha nossa senhora, daqui a pouco tá todo mundo aí. Mas aí eu só comecei a ver que outros também tinham, porque ele começou a falar, né? Sim. Porque você não sabe, nem eu vou atrás de portal e nem vou atrás de ninguém para saber se você recebeu ou não. Cuidado seu. Mas ele começou a dizer, então não é um problema só isolado, acontece com vários. A pessoa faz o carnaval, mas aí é quase um ano pagando aquele. Quando você termina, já vem do outro ano, né? Com a obrigação, às vezes, de fazer igual ou maior. Porque aí, quando você coloca aqui um nível, a população sempre quer mais, sempre vai querer mais. Exatamente. Pode virar algo contra, né? E aí você não tem só carnaval. Sim. Tem municípios que você tem o Ano Novo, que também já vamos dizer assim... já tradição e se consolida e você quer realmente fazer. Aí é o Ano Novo, aí tem o aniversário do município e aí tem São João. Então, assim, são várias coisas. Então, a gente precisa pensar um pouco. É isso que me faz ver a forma que está acontecendo, né? E você tem um agravante, Michele, porque você vive num município, você governa um município que tradicionalmente respira turismo e que necessariamente precisa ter esses movimentos, mas até onde vai o limite para não ser irresponsável falando de forma fiscal. Exatamente. Né? Então você tem uma pressão dobrada com relação a isso, né? E aí as pessoas, Beberibe é conhecido pelo carnaval. Beberibe é conhecido pelo carnaval, mas antes era um carnaval praticamente de rua. Então, que as pessoas faziam lá o seu melamela, ligavam o seu som. Então, não tinha a estrutura que tem hoje. É verdade. O município não tinha, vamos dizer, esse ônus que hoje tem. Eu digo ônus, assim, na forma de ter que fazer todo o evento, né? E hoje tem uma preocupação maior com os espaços públicos, a questão da violência. Então, muitos e muitos tiveram que fechar, né, o seu... Mesmo, às vezes, faz numa praça, mas a praça você restringe um pouco a entrada para não entrar de qualquer forma, o controle maior. E eu acho que em anos anteriores não tinha nada disso, né? Era liberado. Você saía de manhã, chegava quase que não acerta a porta para abrir e caía daquele jeito, mas não tinha a violência que tem hoje, né? Sim. Então... É algo a se pensar e a se rever, né, Michele? É algo a se pensar. Ainda tem aquela pressão. Tudo é pressão. Se você traz uma banda da Bahia que, para sair do círculo ali do Carnaval de Salvador, é milhões, uma conhecida. Quando quer vir, aí o povo vai dizer, mas ninguém conhece, não sei o quê. Né? Aí quando você traz uma de forró, é São João? Não é Carnaval não, é São João, era só estar trazendo... Ou seja, é difícil você lidar agradar, com isso. Né? Mas situação... é isso. Então, colocar aí para os nossos deputados, ajudar mais os municípios quando tiver eventos, colocar emendas, recursos, né, para a gente poder trazer as atrações. Esse ano é ano de eleição, vamos começar a cobrar aí esses deputados, né, Michele? É verdade. Michele, falando um pouco agora no que diz respeito às realizações do município. Nós estamos falando de festa? Vamos falar logo das festas. Já que você falou, você deu um chute deixa, aí, né? Deu a deixa. São João, eu vi você anunciando que esse mês agora já tem São João e você já confirmou. O São João, a gente sempre faz um São João assim voltado realmente para as tradições das quadrilhas. Antes as quadrilhas, elas foram até se acabando lá no nosso município. Nós tínhamos várias, né? E aí foi deixando um pouco porque é bem cara a estrutura também, as roupas, né? São cada uma muito trabalhadas, né, as roupas e tudo, e a estrutura também que eles levam de cenários, né,
É toda uma história que se conta Sim, agora, sim, né? sim. E aí Tem eles toda uma vinham, temática. uma temática e tudo, um trabalho que acontece meses e meses antes do São João. E aí, por falta também de apoio, muitas deixaram, né, e foram acabando. Depois a gente pensou numa forma de incentivar esses grupos. E aí criamos editais de fomento para o município ter, através do município, condições de ajudar. Porque antes era muito assim, elas chegavam pedindo ajuda para a gente, ajuda ao prefeito, ajuda à Câmara, De aos forma vereadores, de forma particular. particular, pessoal. Nem você pode dar uma ajuda só a um, porque não existe só uma quadrilha, várias vinham pedir, e nem era o suficiente que a gente gostaria de dar. E a gente viu, vamos ver como é que pode fazer isso para melhorar. Então, o edital de fomento, eles se inscrevem e recebem uma ajuda da prefeitura antes, para poder. Não é só a prefeitura, tá, pessoal? Eles saem, né? Fazendo, como é que eu posso dizer, pedindo a vários segmentos, né? Sim, Mas aí, patrocínios, né? patrocínios e tudo. Mas a prefeitura tem um valor que ajuda antes e depois também com as premiações, né? E a Entendi. apresentação, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, o nosso São João, ele geralmente acontece ali no Polo, no ABC, que é aquela praça onde tem o teatro, né? O antigo teatro. E tem apresentações, gastronomia, tem também o artesanato, tem bandas, né? Que muitas vezes a gente bota mais atrações locais, mas que animam também e favorece mais as apresentações das quadrilhas mesmo que vem, porque vai até de manhã. Até de manhã. Nossa, eu não sei como é que começam a hora, são várias que se apresentam. Amanhece o dia, elas estão lá É igual o carnaval. com os jurados e tudo. E assim, vai ser muito bacana. Vai ser dia 26 e 27 de junho. Eu já quero convidar a todos. E 26 e 27 de junho, junho, agora. agora. Tá bem aí. Pronto, vamos já fazer o nosso São João, que tem sido bem bacana nos últimos anos. A participação também da comunidade é bem legal. E assistir às quadrilhas é um espetáculo à parte. Certo. E aí, Michele, essas quadrilhas já receberam esses apoios, já estão ensaiando, tá tudo certinho. A prefeitura já fez a parte dela no que diz respeito a isso. Já, agora é procurar, como é que se diz, ajeitar lá os dias mesmo, né? Fazer toda a parte da decoração e deixar a infraestrutura para eles poderem se apresentar lá e dar as premiações. Mas, como o povo gosta de festa, vai ter festa também para o povo. Aquelas festas. Também tem lá no dia, tem as bandas, né, que se apresentam lá, as bandas locais vão se apresentar também. Eu não sei quem vai se apresentar ainda, mas a gente vai divulgar. Sim, então tem essa parte também de valorização das bandas locais, das regionais também, massa. E aí saímos do São João 26 e 27 de junho. Mal termina o São João, e aí vem o aniversário de 134 anos do município de Te vira, prefeita, para dar conta disso tudo. Vai ter festa também. Vai ter festa também. Meu Deus. Porque o aniversário do município também é algo que a gente não pode deixar de fazer, claro. Né? E aí, antes era só um dia. Então, nós fazíamos... O aniversário do município é dia 5 de julho. 5 de julho. E aí, a gente fazia sempre a festa no dia 4, porque amanhecia o dia, né? A gente faz aquela virada de meia-noite... E aí a gente canta os parabéns e tudo. Dia 5 tem o tradicional bolo na praça. Certo. Que a cada ano aumenta mais, né? Porque é de acordo com a idade. Mas é 134 metros, agora? Fazem assim. 1 metro por ano? Não, 1 metro por ano não. É quanto, meu Deus, agora? 1,34 m, 1 metro, é alguma coisa assim. Agora enfim, esse ano vai ser maior. Mas aumenta. Aumenta. Todo ano aumenta. Cada ano, por causa da idade do município, vai aumentando. Certo. Então, faz o bolo, aí tem o hino, né? Tem várias coisas no dia 5, que é o dia mesmo. A festa dia 4 e o feriado dia 5 com essas comemorações tradicionais. Só que aí... Um abençoado inventou... de fazer o dia do católico. Vamos lá. Aí, o que é que acontece? Prefeita, faça também. Aí, eita, tá bom. Então, começamos a fazer... O palco agora são 3 dias de palco, 3 dias de festa. Então, 2, 3 e 4, né? Antes do dia 4, a gente já começa a trazer a atração católica e a atração evangélica. Foi algo que a gente atendeu, foi bastante positivo, né? E assim, eu sempre fico numa preocupação de manter isso, porque a igreja evangélica gostou muito, a gente sempre deixa e pergunta as opções, né? Sim. Pede opções para elas, algumas são viáveis,
outras não por causa da agenda. Às vezes a gente tenta também uma atração, mas para aquele dia não tem mais. Sim. E aí a gente sempre pergunta, deixa à vontade a sugestão do católico, do evangélico e da tradicional festa. E também nós já temos fechado, né, as nossas atrações também para esses dias. Você sabe, Michele, quais são as atrações? Pois é, Pode dizer para a gente, aí a gente já adianta. Eu sei que você divulgou nas suas redes sociais. Né? Então, das tradicionais sim. aí. Então, nós temos, começa dia 2, né? Dia então, 2 de julho. 2 de julho, com a atração evangélica Midian Lima. Midian Lima. Dia 3 de julho, Tony Allison. E dia 4 de julho é a Lagosta Bronzeada, Rainha da Farra e Henri Freitas. Eita, Henri Freitas. Henri Freitas, pois é. Isso dá uma dor de cabeça, esse Henri Freitas. Sim, pois é. Então vamos repetir, Michele, os dias. Dia 2. Dia 2, Midian Lima. A noite dos evangélicos. Dos evangélicos. Certo. Dia 3, Tony Allison. E aí vai ter Allison. participação dos pastores. Sim, aí eles sempre lá, fazem, vão né? Lá, vão, sim. Aí, dia 3. Dia 3, Tony Allison. É dos católicos? Católico. Eu não conhecia também, mas também foi um dos nomes que sugeridos, né? E a gente foi atrás. Tony Allison. Tony Allison. E dia 4 é a festa mesmo, que é a festa do mundo, né? A festa mundana. Festa secular. Que Lagosta Bronzeada, Rainha da Farra e Henri Freitas. Lagosta, Rainha e Henri Freitas. Lana, minha querida da Lagosta aí de Pacajus, um abraço para você. Uma querida amiga. Tô esperando você aqui falar com a gente, viu, aqui no podcast. Vou trazer você. Então, convidar já a todos aí, os seus ouvintes, certo? Sim. A estarem conosco nessa festa. E nós, o Tô de Olho vai estar lá. Pronto, porque já é julho, é férias, né? Férias. Já vai estar aí alta estação. Já funciona meio com abertura de férias, né, Michele? Também, né? Já pega esse iniciozinho de julho. E aí eu quero aproveitar aqui e convidar a todos para curtir aí o nosso município nesses 3 dias. E aí, Michele, 134 anos de Beberibe, de emancipação política, né? Te orgulha poder estar deixando a sua marca num município tão importante do litoral leste, do Ceará como um todo, como uma gestora? Porque a política, ela tem o seu lado cruel, mas ela também tem um lado que orgulha. Sim. E aí só aproveitando, quando eu vi 134 anos e olhei para você e lembro de campanhas, são vitórias, são derrotas, e hoje você no seu 2º mandato com uma excelente aprovação. Te dá orgulho saber que você futuramente, ao deixar o município, já que você não vai poder mais ser candidata, vai ter que colocar um sucessor, de olhar para trás e dizer, eu me orgulho de ter deixado essa marca em Beberibe? Com certeza. Desde a entrada da cidade, que quando eu olhava aquela entrada esburacada, horrível, que a gente botava lá uns tapa-buraco, daqui a pouco saía, não pegava mais nem a liga, vamos dizer assim, né? Sim, começou do zero, então. E aí as pessoas, nossa, a nossa entrada tá horrorosa, a prefeitura não ajeita nem a entrada e tudo. Gente, aí tu imagina, eu assumindo ali 2021... minhas contas bloqueadas da prefeitura, levando 4 milhões, o pessoal falando da entrada, meu Deus do céu, o que é que eu faço, né? E aí a gente começa a ter esse olhar de você conseguir fazer algo que você já queria ter feito também há alguns anos. Você inaugurar uma rodoviária que começou com você há 10 anos. Meu Deus. Então, inaugurando uma rodoviária que eu sempre dizia assim, é importante muito, é um município turístico, não tem um ponto, né? Não tem um ponto certo. As pessoas ficavam mudando todo o tempo, porque dependia da agência que fazia o serviço. Ela alugava um ponto, era ali. Daqui a pouco alugava outro ponto, era em outro canto. Uma vez alugou o ponto na entrada da cidade, as pessoas tinham que vir andando, onde o ônibus parava, lá vinha a pessoa andando. Ou então pegava um táxi no trecho. Naquela esquina ali, perto da antiga Câmara, né? Perto da antiga Câmara. Certo, então, alugaram uma vez aquele ponto ali, que já foi posto de combustível e tudo, mas hoje está lá parado, né? Então, alugou. Então, a pessoa tinha, aí você ou vinha andando com a sua mala, ou você pegava um táxi e ele cobrava para poder fazer aquele trecho. Quer dizer, não tinha canto certo. Até que a gente inaugurou a rodoviária, graças a Deus, um projeto que a gente já tinha almejado há anos. Por isso é importante, viu, Nilson? Você ter uma oportunidade que, se o trabalho está andando, você dá a oportunidade do gestor até finalizar suas coisas. A gente diz assim, teve 4 anos para fazer. Tudo é tão demorado e tão moroso. Você, quando faz um projeto e vai atrás do recurso, gente, você passa ali, às vezes 2 anos para poder começar a executar aquilo. A licitação
É no mínimo 6 meses, Se 4... for recurso seu, mais fácil. Mas se for recurso externo, que as maiores obras são com recurso externo, porque o município dificilmente vai ter, Sim, para você fazer uma estrada de 4, 5, 7 quilômetros, você bote ali 6, 7 milhões. Então, você precisa, muitas vezes, trazer ou do Estado ou federal. E aí você tem que passar também pelo crivo de cada um deles. Isso também é um prazo. tudo é um prazo. Né? Tudo é um prazo, tem que ser nos critérios deles, a aprovação deles, passa por outras pessoas para poder dar o aval, não é só a prefeitura. Então, aí demora mais. Essas são obras que era Ministério do Turismo, enfim, precisa da Caixa Econômica, que tem o seu trâmitezinho também, às vezes, dificultoso, aí os prefeitos sabem disso. E aí a gente inaugurou isso. No primeiro ano também, com 3 meses que eu tinha assumido, eu já vi ali... Beberibe é conhecido pelo seu trajeto ali até as falésias do Morro Branco. Então, Sim. não existe um trecho turístico que não passe ali. Os bugueiros levam e você faz, os turistas passam, vão conhecer o labirinto das falésias. Sim. Já estava muito feio. E para completar, quando eu assumi, com 3 meses de gestão, que houve a chuva, despencou a falésia. Sim, eu lembro. Então, abriu uma cratera. Lembro. E eu disse, como é que eu vou fazer? 3 meses de gestão, eu não tinha uma máquina contratada. A prefeitura Eu não devendo tinha até a última nada. moeda. Como é que eu não tenho nem como ajeitar isso? E foi uma coisa que aconteceu pela primeira vez. As pessoas também não sabiam como conseguir conter a falésia, Sim, porque é só areia, né? Tinham construções em cima da falésia, que as pessoas achavam até que tinha uma estrutura por baixo, não tinha, era só na areia mesmo. Só na areia. E cada vez que tentavam botar sacos, botar pedra, a chuva vinha, levava tudo e abria mais. E quase que chegou bem na esquina de uma casa, que fica de esquina, e ia derrubar a casa também. E aí as pessoas apavoradas, né? Graças a Deus não teve feridos graves, porque poderia ter tido, mas não houve ferimento. Mas cada dia que amanhecia, a cratera aumentava mais, pegou parte do centro de artesanato. E aí eu sou muito grata até hoje ao então governador Camilo, que eu liguei para ele no sábado de manhã, porque o pessoal da minha secretaria ligou tudo, quando vieram falar comigo era tudo branco, porque não sabia o que fazer, né? E aí ele disse assim, não, tudo bem, eu vou pedir para as máquinas do estado irem aí. E aí eles chegaram e a gente sentiu assim, um alívio muito grande, mas demorou até descobrirem como conter isso, porque acho que nunca tinham lidado com uma situação assim. E aí chegou um caminhão cheio de pedra, aquelas pedras grandes, para ver se continha. Não, a força da chuva é tão grande que levou tudo pedra abaixo. É a força da natureza, você não consegue lutar. Então, tentaram de todas as formas, botaram também uma manta, que é como se aquele plástico todo fosse conter. Não, foi plástico com tudo, e inundou as barracas de praia que estavam lá embaixo, era tudo coberto de lama. Eu lembro. Né? Então, assim, nossa, foi uma questão muito grave mesmo. E você com 3 meses de gestão com todos esses problemas. E hoje você vê que recuperou-se o dano que foi feito, não só recuperou, mas nós reformamos toda a região ali. Hoje o entorno é outro, graças a Deus. Está todo na madeira, demorou muito mesmo. Não foi fácil. Não foi fácil. As escadarias. Prefeita, olha aqui que absurdo, as escadarias estão desse jeito. E a gente sabendo que já tinha colocado essa demanda também para o governo do estado, estava esperando ser resolvido. Hoje a gente tem uma escadaria super bonita, que o pessoal lá frequenta agora à noite, já tem um outro clima. Já deu outra cara para o local, né? Uma outra cara, e temos tantas outras coisas para fazer. O nosso centro de artesanato novo, que eu até já divulguei o projeto, mas ainda está em análise pelo Ministério do Turismo, porque precisa, né, do aval até eu licitar. Mas é algo também que vai ser realizado e feito. Falamos da estrada, né, também. A estrada da Palmeira, né, que era uma estrada vicinal, a areia. Nesse período já era uma das... Eu só batendo aqui, não viu? Se preocupe, Meu tá Deus tranquilo. do céu. Era uma das estradas que também hoje já estariam talvez falando, né, que a gente também tinha que demandar um maquinário e hoje, graças a Deus, não precisa mais. Uma obra muito esperada e temos outras 2 estradas que também já estamos licitando, que são vias importantes, trechos importantes. Então, assim, é um trabalho que quando eu vejo, Nilson, me dá orgulho e eu agradeço muito a Deus por ter conseguido resolver demandas tão antigas e tão problemáticas. Porque, assim, que foram realmente diretamente na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Eu lembro que eu tenho foto, assim, olhando, meu Deus, ali, a gente sem saber o que fazer.
E hoje a gente, graças a Deus, já tem a contenção. Ok, eu soube até, estou vendo que também está acontecendo em outros municípios, porque nós temos realmente o problema, não só da chuva, mas também do Do mar, mar que está acabando e a gente é algo precisa, nacional. e isso a gente precisa também do governo do estado para poder olhar Sim. pelas nossas praias, né? Porque realmente hoje, o que é que dizem, né? E a gente sabe que se você faz um espigão em um determinado canto, Ele ele quebra em outro, deságua em outro é local. Você verdade. não sabe o que vai ser aquilo ali daqui a alguns Há quem anos. diga que o problema lá da praia do Icaraí, que hoje praticamente não existe mais, né, originou-se no aterro da construção lá do Porto do Mucuripe. Diz que jogou para lá, né? Então, ou seja, são consequências, né? São São consequências, né? que vão acarretando na vida das pessoas. E aí, Michele, você está falando dessas grandes realizações, mas a gente vê, por exemplo, essa semana até eu divulguei com tanta felicidade no Tô de Olho aquela reforma lá do recapeamento da estrada de Beberi para Morro Que Branco, que estava horrível, né? tá acontecendo agora, Graças a né? Deus A gente fica feliz também. porque interfere Isso, diretamente na vida das pessoas. diretamente. Então eu digo, meu Deus, não tem mais. Eu acho que ali tem 30 anos, para você ver. Sim, Não, nunca tinha sido feito um recapeamento. Desde que foi feita a estrada, era só o tapa-buraco. Então sim, vinha o pessoal, tapava o buraco. Só que eu disse, gente, não dá mais. Tem uma chuvinha, sai tudo. E ali passa os bugres, né? Passa o turismo. e o Beberibe é povo, né, conseguido também, ali. Beberibe é conhecido naquele trecho, sim, principalmente, sim. né? Acho que é um dos tempos mais frequentados da cidade, Exatamente. E aí, entendi. assim, eu fiquei muito feliz também, Nilson, porque são problemas em que a pessoa, lógico, o prefeito vai lá resolver, mas o prefeito sozinho ele não tem condição de resolver. Em algumas coisas, não. Tem municípios que eu acredito que deve ter um recurso maior para fazer trechos como esse por conta própria. Nós não temos, então nós temos realmente que recorrer ao governo. Então, solicitei ao governador, numa reunião que a gente teve quando foi anunciar o Clube Med, né, que vai ser também um outro Um outro divisor de fator águas, a gente esqueceu de divisor de falar. águas dali da região da Sucatinga, do Uruaú. O Clube Med vem com toda o seu know-how, né, fazer um turismo de Meio ponta. bilhão de reais, né? De É, dólares é de reais, não sei. eu acho que são Meio 500 bilhão, milhões de reais, salvo acho que engano, é isso né? mesmo. E assim, inicialmente a parte do resort, depois eles vão também investir na área no entorno, fazendo também são casas, né? Que geralmente agora tem assim condomínios que eles botam, Sim. condomínios de luxo, também acho que para venda e tal. Então, assim, é um outro nível de turismo que está se prontificando naquela região e que muda todo o entorno também. Não, eu vou além, Michele. Você falou Sucatinga, falou aquela região. Eu ouso dizer que o litoral leste como um É todo vai verdade. se beneficiar, porque é desde o aeroporto. Sim. Desde o aeroporto, ali no Aracati, ou até Uhum. mesmo o de Fortaleza, até o Bugueiro, a rendeira que vai poder, com certeza eles vão chamar pessoas ali, qualificar para colocar dentro desses espaços, com quiosques, com essa coisa, ou seja, é o pedreiro que vai ali trabalhar na construção, e às vezes a mão de obra de Beberibe talvez nem dê conta, tem que Uhum. buscar em outros municípios, Com ou seja, é um certeza. impacto no litoral leste, é Beberibe impactando o litoral leste como um todo. Eu ouso dizer Exatamente. Aí, isso. assim, quando eu vejo esses pontos, Nilson, são pontos tão importantes. Sim. Então, assim, eu lembro que quando eu fiz a entrada do município, que nós não tínhamos, assim, um pórtico, né? Nós não Uhum. tínhamos nada. E aí nós fizemos, nossa, legal. Então, isso até eu vejo outros municípios também dizendo, olha, a gente também precisa fazer a nossa entrada, a gente também Sim. não tem, né? E, assim, ficou muito bacana. Você acredita que eu nunca inaugurei a entrada? Vale. Foi. Eu acho que era tanto a minha vontade em fazer e de Entregar logo. entregar logo era tão grande que eu não inaugurei a entrada, o pórtico lá. É, né, foi feito, mas eu não tive um momento para dizer, ó, estamos entregando, não. Sim. Eu não inaugurei a escadaria do Morro Branco. Queria era ver Eu queria funcionando. ver funcionando. Eu inaugurei porque eu fiz um vídeo da escadaria das falésias. No final das falésias também tinha uma escadaria muito ruim. E nós fizemos agora bem bacana. E, nossa, bombou, né? Porque, assim, é algo que já era esperado há muito tempo também. Então, eu acho que são coisas assim. Olha, a passagem molhada do Mari Palmeira, que eu inaugurei também, tem um vídeo que nós fizemos. Eu Então, lembro. tem relato de pessoas dizendo: olha, meu pai passava aqui, ele botava um plástico no carro, no motor, entre a tampa e o motor, Sim. para poder não Fechava o molhar, capô com plástico dentro. com plástico para não molhar e tudo. Ou então, quando estava realmente no inverno, que lá não passava de jeito nenhum, a pessoa tinha que fazer um retorno bem grande. Sim.
E assim, é isso que, como você falou, são coisas que supre, eu acho que um pouco o lado negativo da coisa. É tão importante quando você consegue fazer algo que você sabe que, como você falou, vai impactar ali a vida da pessoa de Diretamente a forma vida da pessoa. positiva, Você não né? está Não tem fazendo aquilo nada para melhor. você. É coisa que vai diretamente ser diferencial na vida, né? É qualidade Exatamente. de vida, É como a qualidade gente de fala. vida, orgulho do seu lugar, orgulho de voltar a ser um lugar falado na mídia de forma positiva. Você já pensou? Por exemplo, o pessoal do Clube Médio, os franceses, tanto canto e tantos lugares depois eles vieram me dizer que foram oferecidos para eles, Sim, inclusive do litoral oeste. sim. Olha, ofereceram, a gente foi olhar e tudo, não, mas quando a gente viu aqui, a gente disse, não, a gente quer aqui. E essas Então, pessoas não, é como você falou, do mesmo jeito que o banco não dá ponto sem nó, o empresário ele não vai colocar o dinheiro dele se ele não tiver uma certeza de uma segurança, sim, de um município que tem uma estabilidade uhum, política, uma estabilidade econômica, enfim, ele não exatamente. vai investir no algo que ele É, amanhã pode ter um prejuízo, principalmente um prejuízo quase que bilionário, sim. né? E aí, entrando nesse assunto também, Michele, a gente vê, Beberibe hoje tem o quê? Tem dois moranguinhos, né? Tem Beberibe tem o moranguinho, tem o mini mini box, tem o box, frangolândia, e isso também um mini foi algo, shoppingzinho você lá, falou bem, se a gente for observar quanta mudança nos últimos anos, né? e que isso, e eu digo, repito, o empresário não iria investir no município que não tem potencial de nada, que não tem capacidade de nada, que não tem economia para nada, que não comportaria. Eu não vou botar o meu dinheiro num canto que eu vou correr risco de perder, né? Exatamente. E aqui não é, Michele, procuração para estar te defendendo, é real, é realidade, é um Uhum, fato que o município tem seus problemas que precisam ser resolvidos, mas que se a gente fosse apegar só no que é ruim, é a gente só verdade. vai atrair coisa ruim. Se você só Exatamente. espalha coisa ruim, qual é a outra pessoa que vai sentir atração para ir para um lugar que só se fala mal? É, Eu parto desse princípio na minha vida. A gente tem que falar de bem, do que tem de bom, de um povo bom, de um turismo ativo, de uma cidade ativa que vai atrair mais gente. Tem alguma coisa diferente. E hoje tem supermercados que cidades aqui da região não tem. e eu vejo muito ali que me disseram que vários do entorno vão lá. Então, assim, eu disse, nossa, eu nem sabia. Eu disse, pois a senhora tem que ver aqui. Tem uns dias que tem gente que vem de outros municípios para poder comprar aqui. E essa questão de vários faz também o livre mercado, né? A questão Sim, a dos preços, concorrência. porque nós não tínhamos isso, tá? Nós tínhamos mercantis menores, que os valores eram maiores, porque não comparava o preço com uma rede maior, né? Que às Uhum. vezes compra em grande quantidade, tem condição de ofertar um De produto oferta mais barata. mais barato. E assim, nós sabemos que o nosso município ele tem muito aqueles mercadinhos também no interior. Então não é um supermercado, mas é um mercadinho que a pessoa vende ali o feijão, o arroz, o açúcar, O grosso, como a gente fala, coisas né? assim. E hoje, eles, para venderem ali, eles iam para outros municípios comprar, porque no nosso não era vantagem, porque ele já ia Sim. comprar caro. Aí tinha que vender mais E caro. aí hoje não. Eu fiquei muito feliz quando eu estava, eu acho que foi no distrito da Paripoeira, numa região, entrei no mercadinho e ele disse assim, olha, eu queria parabenizar a senhora, porque hoje eu faço as compras em Beberibe mesmo, para eu vender aqui, no meu comércio. Sim. E antes não, eu tinha que realmente, acho que era Aracati que ele ia. E eu disse, poxa, que coisa boa, né? E assim, eu acho que é isso, é a gente levantar uma bandeira do crescimento. Tem a parte ruim? Tem. Porque na época diziam, ó, ela quer acabar com o comércio de Beberibe, trazendo esses de fora. Gente, pelo amor de Deus. Esse é um A gente pensamento tem muito que. pequeno. Muito pequeno. Muito Você tem pequeno. que ir, você é comerciante, pelo contrário, você tem que melhorar o seu negócio, se adaptar, se atualizar e buscar melhorar para poder estar no mercado. Não fui eu que tiro do mercado, né? O Sim. mercado, ele está aí por si só. E sem falar na questão da geração de emprego, né, Michele? 300 empregos foram gerados nesses 3 que abriram, fora as lojinhas. E como você falou, é um mall. Ele se instala no mall e Sim. vem as É como lojas chama a no loja âncora, entorno. né? E puxa.
as do entorno. Outra coisa positiva é a Caixa Econômica. Que vai chegar, né? Como é que tá o andamento, Michele? Dia 26 de junho a inauguração. Já tem data? Tem data. Menino, tem que anotar. Eita, Ixi, vai ser no dia do São João, no primeiro dia. Vou passar o dia em Beberibe nesse dia aqui. Assim, o superintendente, ele nos ligou e disse, prefeita, tá tudo certo para o dia 26 de junho. Vai ser aonde, a Michele? inauguração. A Caixa Sim. é bem na entrada. Você entrou do lado direito. Vindo de Cascavel. Não, ali você entra em Beberibe, não tem um Frangolândia? Sim. Já é próximo do Frangolândia, ali. Naquele espaço ali. Bacana, bem localizado. Bem fácil na de entrada. achar. Que vai ser também um facilitador muito grande para as pessoas, né? Demais. E hoje se desloca para onde? Para Aracati e Cascavel, né? A Caixa, geralmente as contas eu acho que vem mais para Cascavel, as pessoas. Porque tem os aposentados, né? Sim. As pessoas que têm benefício e tudo, elas têm que vir tirar aqui, seja através da Caixa, tem que tirar aqui. Ou seja, é economia para as pessoas. Quanto é que a pessoa paga num táxi, num carro de corrida, para vir, para voltar, e tudo que a num Caixa lanche? traz, entenda? Porque ela também tem programas que só é através dela. Só da Caixa. Habitacional também, Minha Casa né? Minha Vida, programa habitacional, aí tem Bolsa Família, tem, enfim, Isso. para os empresários também. Então, hoje, como é que é hoje, sem a Caixa Econômica? É bom eu quero até que a comunicação está aqui, que registre como é hoje, tá? É importante vocês registrarem a fila que fica hoje na lotérica. Porque tem a Mostra lotérica. o antes e o depois, fica dependendo da lotérica. Tem uma lotérica que a fila fica ali na calçada até quando é dia de retirar a aposentadoria, Bolsa dia Família. do Bolsa Família. Nossa, é todo mundo ali na lotérica e não dá conta. Fundo de garantia, tudo isso tudo na Caixa. Então vai ser um divisor de águas. E foi também, nós fomos tão abençoados em relação a isso, porque nós assinamos isso. Salvo engano, foi em 2021 e 2022, a Caixa Econômica ela tinha um programa de expansão para o interior de várias agências e chamou alguns municípios que a Caixa já tinha feito um estudo e que tinha interesse em se instalar para a gente assinar um protocolo, como se fosse um protocolo realmente de intenções dela se instalar lá. E a gente ficou tudo satisfeito. Acho que foi eu, Beberibe e outros municípios também. E desses municípios que fizeram isso, nós somos o primeiro que está sendo inaugurada a agência. Olha só. De todos os anunciados, de todos os anunciados. É o primeiro a ser inaugurado. E assim, eu digo, meu Deus, que coisa boa. Porque hoje a tendência é não ter mais agência física. Cada vez mais você chega nesses bancos privados, você só vê o gerente e o guarda. Pronto. Então, você não ter mais agência física. E hoje nós abrimos uma agência física, para a gente está sendo assim, super importante. Então, eu acredito que vai impulsionar também essa parte do comércio, melhorar a economia da região, porque aí você já tem ali o banco, você vai ter Banco do Brasil, vai ter a Caixa Econômica, como a gente falou, serviços que só ela oferece, benefícios que os aposentados têm que se dirigir muitas vezes até lá. E aí, olha, isso a gente está falando que mora na sede, de vir para cá. Você imagina a pessoa lá do interior, Sim. que também tinha que se deslocar mais longe ainda. E eles, não, agora é em Beberibe, né? A gente vai resolver isso. Vai. Você Então, tem uma assim, agência para chamar de sua. Também isso aí, olha, era um dos pontos que me pediam muito. Na época da campanha, prefeita, veja a Caixa Econômica, a gente precisa de mais, ainda lembro. E agora é um sonho que virou realidade. É um sonho. Olha, nós estamos recebendo aqui, vamos respirar. Recebendo aqui a prefeita de Beberibe, Michele Queiroz, no podcast Na Boca do Povo. Uma águazinha ilumina. Essa água aqui é nossa, viu, prefeita? Essa água aqui é de Cascavel. Nossa água ilumina. O Paulo Zito, inclusive, tá doido para ir lá ter um momento com você, uma reunião para mostrar que são muitas empresas, é um grande gerador de emprego aqui para Cascavel. E uma dessas empresas é a nossa Águas Ilumina, que é patrocinadora. Você abriu o frigobar ali, você só vê Ilumina. E como é o nome dele? Paulo Zito. Paulo Zito, você vai eu ganhar estou os lhe presentes. esperando. Eu quero conversar com você porque nós estamos construindo um polo de desenvolvimento econômico justamente para receber as empresas que querem se instalar lá. Pois você, quando tiver no encerramento do podcast, você vai se surpreender, que você vai ver. Tá bom. As Ilumina é aqui de Cascavel, do nosso amigo Paulo Zito. Aí tem a Gil, tem o Igor, que trabalham com a gente lá. Eles não fabricam só, Michele, essa água aqui de 500 ml, não. Tem aí a água de copinho. Tem também a água de 20 litros, que é o garrafão. Tem também a água de 1,5 litro. Vem aí a água de saquinho, que é para os corredores fazer as suas corridas no domingo. Aí o saquinho fica mais fácil, né? Muito bacana. E vem água com gás
e muitas outras Mas novidades. a fonte é daqui? A fonte é em Cascavel, num dos Cascavel. bairros que é considerado que tem a melhor água da região, que é a Moita Redonda, né? Então, olha, eu vou dar um spoiler. A Zilumina, ela estava projetada para ser um parque aquático. Ele ia fazer um mini beach park lá. Mas a água era tão boa de um jeito, que eles acabaram fazendo foi fontes e construíram uma fonte de água que não é mineral, é água adicionada de sais, mas que é praticamente sem sais, porque a água é muito boa, tem uma qualidade muito boa. Então a Zilumina é a nossa patrocinadora, é um querido aqui de Cascavel, e a gente tem um carinho muito grande em poder falar dessa água que é boa, me permita, viu, prefeito? Eu também gostei, viu? Tô aqui. É boa. Vou mandar uns copinhos lá pro gabinete, uma caixa com uns copinhos para você, quando chegar os seus convidados lá para você atender e dar água Zilumina. Mandar o Paulo e deixar lá, pronto. Tá certo, o Paulo vai deixar. Combinado. Michele, nós falamos de parcerias, falamos dessas realizações, falamos da Caixa. Vou falar um pouquinho de política também. Vamos. Porque a gente precisa falar, é um momento em que pede já para que seja dito. Naquela premiação que você recebeu lá em Fortaleza, nós conversamos, né, dos melhores prefeitos, que inclusive meus parabéns por você estar lá novamente. Se Deus quiser, estaremos lá cobrindo novamente, vamos ver como é que vai ser, que a agenda agora esse ano está um pouquinho complicada, mas naquele evento você foi bem enfático em falar do seu apoio para deputado estadual, que seria o pré-candidato, que é atual deputado, secretário das cidades, e pré-candidato também o Zezinho Albuquerque. Você foi bem enfático, eu achei muito interessante de você falar, de ajudar quem está ajudando ao município de Beberibe. E eu vejo realmente o Zezinho muito presente em Beberibe e o carinho que ele tem com o município e com a sua pessoa em particular. Como continuam essas articulações? A gente vê que hoje a sua oposição em Beberibe já tem recebido também pré-candidatos, né, no município, e eu não sei se isso fez com que você redirecionasse as velas do barco, ou se você segue da forma que está, ainda aguardando algum posicionamento. Como é que está hoje, não falando da prefeita, mas a gestora, a pessoa Michele Queiroz com relação à política? Nós temos os nossos pré-candidatos já definidos há algum tempo, né? Estadual, o Zezinho Albuquerque. Federal, nós temos o doutor Acilon, que agora estava na dúvida e tal, mas falou que vai ser candidato a deputado federal. E aí também nós temos esse compromisso com ele. E o deputado Júnior Mano, que foi um deputado também que nos ajudou muito nos anos anteriores. Só que eles têm, vamos dizer assim, um projeto que eu acho que doutor Acilon / Júnior Mano, né? Um complementa o outro. Então, né? assim, é o projeto deles. Eu sempre tive um compromisso com o grupo, né? O grupo deles. Então, ou o doutor Acilon ou o Júnior Mano são candidatos que nós temos esse compromisso. E também com o deputado Danilo Forte, que foi também um deputado que nos ajudou em momentos também muito importantes no município. Inclusive essa questão da Caixa, não foi? A Caixa Econômica foi essencial, sim, certo? A questão também do Finisa, junto ao Banco do Brasil, sim. que ficavam vendo a nossa documentação, não resolviam, até que eles, não, me colocou em contato, prefeito, eu vou me colocar em contato lá, a senhora vem em Brasília, faça uma reunião lá para entender o que falta. Então, o deputado Danilo Forte, que nos ajudou com o Finisa, na época, com o Banco do Brasil, nos colocou em contato lá em Brasília, a senhora vai lá, na reunião com eles, para entender o que falta, se está faltando alguma documentação e tudo, porque essas coisas demoram, né, para analisar. Sim. E a questão do polo gastronômico. O polo gastronômico é um espaço que nós vamos fazer do lado da Marina, para o lado da Marina do Morro Branco, né, onde nós vamos fazer um complexo para colocar as barracas de praia. Ele deu a primeira parte desse projeto, que estava orçado em 12 milhões, então a metade ele já colocou para a gente poder começar a parte da infraestrutura. E então foram pontos importantíssimos que nos ajudou. E aí, nesse momento, a gente também tem que olhar para essas pessoas, né? Então, assim, não foi uma pessoa que atendeu a prefeita, ele atendeu o município. Então, nós também temos um compromisso com ele. É uma pessoa que está ali também para dar esse suporte. E aí eu também tenho um compromisso com o deputado Danilo Forte, por essas questões, né, que a gente sabe que é importante. O deputado Júnior Mano nos ajudou também muito na saúde, a questão da estrada da Palmeira, e vem há alguns anos, como eu falei, né, doutor Acilon e ele, e aí eles têm esse projeto,
e vai ter o nome para deputado federal. E ultimamente eu vim conversando com o doutor Arcilon e ele já fez mais ou menos um pré-lançamento até no Eusébio, né, com os vereadores dele sobre isso. Ele falou que quer fazer isso nos municípios que vai ser apoiado, então quer fazer, faça aqui, né, faça em Beberibe. Então a gente tem essas pessoas e é nesse momento que a gente precisa, Nilson, contar com o nosso grupo, contar com o grupo que está com a gente. Eu sempre digo para apoiar pessoas que estão ajudando o município como um todo, porque se não for os deputados estaduais, o deputado federal, fica difícil da gente implementar as políticas que a gente quer fazer. E aí não é um projeto pessoal, é um grupo em grupo. Prol do município. Exatamente. Né? Eu vejo muito isso. Eu não sei, tá um negócio complicado essa questão. Eu não gosto de polemizar, de entrar, mas de ver quem é que vai ser o candidato ao Senado. Eu vejo muito o Júnior muito enfático em não abrir, mas aí entra, entra o Camilo no meio, e aí a gente. Vale nem a pena a gente entrar. Inclusive, deputado Júnior, eu estou esperando aqui, viu? Também para a gente falar. Ele deve estar aqui no dia 20. Acredito que vai ser o lançamento da pré-campanha do Dr. Jerônimo. Ele já se comprometeu de vir junto com o Cid. E aí vamos aproveitar para vir mais cedo e gravar para a gente falar. Vai ou não vai para o Senado? Vai ser deputado? Vai para o Senado? Vai ser suplente? Quem pode dizer é ele. Né? Por isso que eu não vou te colocar nessa boca quente. Tá, agradeço. Eu vou lhe poupar dessa boca quente aqui, porque eu quero ouvir do senhor. Porque hoje, inclusive, saíram muitas matérias dizendo que tinham cravado ele para o Senado. Né? Depois de muito disse-me-disse, há pessoas que apostam que ele vai para deputado federal com a Jordana, ele e a Jordana. Aí já tem pessoas que dizem que ele não abre, que vai mesmo contra a vontade do Camilo, vai para o Senado, eu não sei, eu não quero saber. Eu gosto da confusão, mas de ver, né? Mas que vocês venham contar aqui. Aí eu vou esperar aqui para a gente vir contar com mais esses detalhes. Mas hoje você está aí com esse grupo e a base de vereadores também te acompanha? Alguém Sim. é liberado? Ou eles estão ali com você, seguindo esse mesmo norte? Não tem liberado, não. Tá todo mundo no grupo. É para estar junto, né, Nilson? É para estar junto. A gente se ajuda para, nesse momento, a gente pensar como um todo. Muito bem. Você está dizendo, está dito. Recebendo aqui, mais uma vez, repito, a prefeita Michele Queiroz. Pedir para você seguir o nosso canal no YouTube, se inscreva e compartilhe o nosso canal para que a gente possa chegar a mais pessoas. Toda segunda-feira, 8 da noite, é esse toque aqui. É um bate-papo, é uma conversa e a gente tem muito prazer em receber pessoas que contribuem com a nossa região e que têm histórias para contar aqui. Nesse caso, são histórias administrativas, histórias políticas, né? Michele, no que diz respeito à sucessão, tu já tem pensado em alguma coisa? Não. Já pode dizer? Porque um amigo nosso veio aqui e menino deu bate-boca quando o Harley falou olha, hoje os nomes para Beberibe são... Falou Tássio e falou Breno com provável apoio da Michele, não sei o quê, mas eu quis botar na boca dele, mas não. Mas você pensa nisso ou é tocando o município e quando for a hora certa que você vai pensar? Nesse momento não tem nome, não. Hoje você tem a doutora Ionara como sua vice. Não tem uma pessoa para a sucessão. Eu acho que com o tempo... Quando chegar próximo, a gente já Passamos nem pela de governador, de senador, já vamos pensar em município. Mas é algo que deverá acontecer naturalmente? Sim, eu acredito que sim, né? Tem que ser muito bem pensado, né? É uma situação que não é fácil. É verdade, quando você não imaginando. tem uma pessoa assim próxima, se até próximo também dá problema, né? Que dirá, é algo para... Eu gostaria muito... Até os próximos dão problema. Eu gostaria muito de ter, né? Já ter alguém que desenhe, né? Como o Pindoretama já tem, né? Pindoretama já tem. Todo mundo sabe que já tem... Dedé já tem um sucessor dele. Mas não, nós não temos e eu espero que isso vá... Com o tempo, a gente vai amadurecendo essa ideia e essa pessoa venha realmente para continuar, né? Esse projeto que a gente... com tanto trabalho tem feito pelo nosso município, dê continuidade às coisas boas que estão sendo plantadas hoje, como o Polo de Desenvolvimento Econômico, que são 294 mil metros quadrados de área, que o município vem trabalhando para poder incentivar, né, atrair investimentos. O Clube Med, né, que tem aí um prazo para se instalar, espero em 2027, 2028 já está
começando. Então, tem um futuro de algo que foi começado, iniciado aqui conosco, que a gente quer que tenha continuidade, com responsabilidade, com compromisso com a população principalmente, que não venha simplesmente como caindo de paraquedas, né, para o nosso município, e não, a gente tem uma história, né, a gente quer resguardar isso, a gente tem o conhecimento da nossa região, nós sabemos de demandas que o município precisa, então acho que assim, é um projeto que, como eu falei, foi tão difícil de você começar. Às vezes, quando as coisas estão caminhando, todo mundo quer entrar, né? No problema, ninguém está ali Só para quer sair na resolver, foto. só quer sair na foto. Então, eu espero que tenha continuidade. Não aconteça o que aconteceu quando nós saímos em 2016, que foi trágico, e nós voltamos em 2021, resgatando tudo o que nós deixamos, ainda tendo que realmente pensar, correndo atrás do prejuízo do tempo perdido que o município teve. Eu espero que a população sentiu isso na pele, viu que não é bom, então tem que ter muita consciência, tem que ter muito discernimento realmente no que acontece, no que é proposto, nas fantasias que são colocadas. Muita gente caiu aí literalmente na conversa do vigário, né? Rapaz, esse negócio da aí, conversa do vigário. E aí eu espero que tenham ficado alerta. Cima de exemplo, né? Cima do exemplo. Ai, meu Deus, a Michele falando e eu imaginando aqui a situação. Michele, você. Eu tenho visto, inclusive, estava até vendo, período de chuva é um período muito propício para as pessoas que fazem os milagres acontecerem de uma forma muito fácil. Eu vi uns vídeos nas redes sociais de pessoas meio que, eu não vou dizer, não quero também julgar, não cabe a mim, mas não é se aproveitando da situação para fazer politicagem, não seria esse o termo. Mas arrumando soluções muito práticas para problemas que, a Michele não resolve isso, não consegue fazer aquilo e tal. Você teme, Michele, como política, eu vejo em você uma mulher destemida. Não que você não tenha os seus medos naturais de um ser humano, mas eu vejo você uma mulher destemida. Mas você teme, politicamente falando, que a população de Beberibe caia em pessoas que trazem soluções muito fáceis e que você vê que aquilo não é daquela forma, mas que todo mundo hoje resolve tudo. Oposição resolve tudo muito fácil. Exato. Você teme que Beberibe que a população possa, vamos dizer assim, cair no conto do vigário, como você falou agora? Pois nós vamos fazer um trabalho para que isso também não aconteça. Uhum. Eu acho que é importante, primeiro, manter a população bem informada, realmente você está disposto a falar e fazer com que as pessoas vejam como as coisas acontecem. Então, hoje eu vejo que a política ela é muito mais aberta do que antes, né? Hoje nós temos aí as redes sociais, as pessoas têm mais acesso aos governantes, a política mudou muito, então as pessoas precisam de gente preparada, que esteja à frente, que saiba o caminho das pedras para poder conseguir resolver, que nada é fácil, nada cai do céu, não existe milagre, como você falou, existe muito trabalho, existe compromisso, existe um grupo que possa lhe dar suporte para que você execute esses projetos, esse trabalho como um todo. E é como você falou, tudo era tão simples, às vezes são problemas históricos no município, que já passou pela mão de várias pessoas e não foram resolvidos. Se era tão fácil, por que não se resolveu? Eu acho interessante as pessoas, às vezes, dar a receita do bolo. Isso é simples, faça assim, faça assado. Era tão simples. Para você ver, Beberibe não tinha nenhum semáforo. O semáforo que dirá resolver esses problemas que hoje colocam na conta da gente, que já passou pela mão de muitos e não foi feito. Então, hoje, eu acredito que vários problemas históricos estão sendo resolvidos na nossa gestão. Temos ainda muitos outros para resolver, mas a gente está trabalhando para isso. Mas eu acho, como você falou, essa fórmula mágica não existe para ninguém, tá? Então, nós vamos ter também que fazer esse trabalho que a gente vem fazendo desde que assumiu, mostrando, conversando, dizendo como foi, esclarecendo as fake news, as coisas, as falas jogadas, né, na internet, que fala-se para se acreditar, se eu ficar falando muito isso, vai se tornar verdade. Então, a gente também tem que combater isso. Eu acho que a população ela está mais ligada em tudo isso. Eu acho que já está um pouco, você não pega mais como era antes. Eu acho que não existe mais isso, sabe? De você endeusar ninguém. Eu acho que as pessoas querem realmente que mostre trabalho, mostre compromisso, não existe aquele se eu gosto, é ruim, mas eu gosto.
Eu acho que tem que se Entendi. pensar bastante, porque afeta a sua vida diretamente. É, O que acontece para o vizinho não quer dizer que vai ser do mesmo jeito para mim, pessoal. Não existe isso. Ah, fulano transformou não sei o quê, vai vir transformar também. Não existe isso, porque cada município tem a sua realidade. Cada município tem os seus pontos positivos, negativos, nenhum município é igual ao outro. Então, não existe receita, você tem que trabalhar com o que você tem, com as ferramentas que você tem e ir buscar resolver esses problemas da forma que você puder resolver. Não é que você fez de um jeito em tal canto e vai sair igualzinho no outro. Não tem. e é colocar os projetos embaixo do braço e bater perna e bater nas portas e ir atrás e resolver. Não só fazer fotos e mostrar algo que parece ser muito simples, mas que na realidade a vida de um gestor hoje não é nada fácil, né, Sim, Michele? porque tem problemas que foram gerados por erros antigos. Sim, Eu vou lhe dizer um bem claro aqui. A histórica inundação que tem na Barra da Sucatinga. pronto. Ali foi feita uma praça. Na época que o vice-prefeito que mora ali, morava e continuou morando, participou da obra. A obra mal feita, a obra que depois que foi feita, não pode ter uma chuva que fica tudo inundado, e a pessoa estava na gestão. Na época, por que deixou fazer e foi errado e continuou assim? E depois já teve outras também, anos, né, da gestão que fez e não resolveu o problema. E aí nós também, como eu digo, não tive tempo de fazer tudo que o município precisa. Como eu disse, são vários problemas que não são atuais, já vem de um tempo, e a gente vai realmente, faz uma coisa, faz outra. Aquilo ali, eu já disse, precisa ser feito um projeto de drenagem, como é que se diz? Com quem entenda, né? E Um estudo eu aprofundado espero que os engenheiros que fizeram resolvam, mas já me apresentaram isso e a já gente existe. vai fazer, vai licitar para resolver. Mas eu digo assim, apontar e culpar. Como é que não resolveu isso? Por outro lado, eu vejo que a Barra da Sucatinga também está sendo uma das mais visitadas, porque a gente fez um investimento na rua principal dela, que é de Intertravado, ali onde tem as barracas, Sim, e hoje está um ponto maravilhoso. Nossa, chamou a atenção demais. E nós temos outros problemas lá da escola, da quadra, que também vai ser resolvido. Também é algo de muitos anos. Começaram a fazer a quadra, só tem lá o piso e nunca terminaram. E nós vamos agora fazer e terminar e entregar para a comunidade. E vamos resolver esse problema da drenagem também. Então é isso. Eu acho que naquele momento a pessoa quer, né, apontar o problema, onde está o burburinho e jogar a responsabilidade para cima de você. E eu estou aqui como gestora para ouvir, mas não aceito as coisas de goela abaixo facilmente. Tenho a minha defesa, sei do trabalho que eu faço, e quando dá para resolver, a gente resolve. Quando não dá, eu também chego para dizer que não dá para resolver da forma que querem. muito bem. Essa é a Michele Queiroz. Essa Pois é a é. Michele que fala o que pensa e que não leva o desaforo para casa, né, Michele? Olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz com você aqui, Michele, mais uma vez. Eu quero te agradecer. Eu levei um carão da prefeita quando ela chegou, porque ela me cobrou o café, né? E eu vou dizer que eu só vou botar um café aqui quando eu posso dizer a marca. Então, marcas de café, patrocinem a gente para quando a Michele voltar, A gente aí a gente dizer que agradece. está tomando um cafezinho, né? Eu perguntei, eu não sei se ela gosta. Rian, chegou aquela hora de você dar uma tossida enquanto você pega uma, pega uma cajuína aqui pra gente. O pobre do Rian hoje tá sofrendo, eu Ah, nunca meu tinha Deus. visto, Não não. é, Rian, Tá meu. sofrendo, Será que viu? não é porque tá muito frio, não? E ele Nada, tá ele já assim? pegou baixinho e o casaco dele tá ali atrás, é que ele não quer. Aqui ele pode passar na frente, esse é o momento mais descontraído, porque a gente tem uma cajuína que é feita aqui também na cidade, Michele, não sei se você já É? tomou. Eu acho que é a cajuína do Piau, não sei se você já provou da Não. era. Não sei se você é chegada à cajuína também, Eu né? tomo. Mas A gente também lá, nós temos os nossos produtores, né? De vez em quando a pronto. gente recebe as garrafas. Olha aí, pois aqui a gente tem para oferecer para os nossos convidados. Pode botar os dois copos, Rian, viu? Para a gente colocar aqui para tomar. Aqui eu quero abraçar a família Piau, que é aqui de Guanassés. Olha, quando acaba os cajus do cajueiro deles, Michele, Ah, eles param a produção. é? Porque só produzem com os cajus da família, dos terrenos da família. Não aceitam vir nada de fora. Então é uma produção muito limitada. A Entendi. gente procura poupar aqui um pouco da cajuína, que é para aguentar até a próxima produção. Tá Tá certo. certo, mas fica, prove aqui um pouquinho dessa cajuína, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá geladinha, tá?
E eu quero mandar um abraço para toda a família Piau, que é aqui de Cascavel. E eu tenho que trazer mais produtos também de Beberibe, para a gente poder puxar a sardinha lá de Beberibe, Tá né? certo. Mas como a base é aqui em Cascavel, aí a gente puxa aqui um pouquinho para... Delícia, É boa, viu? né? Muito boa. É boa demais, é produzida E aqui, esse né? diferencial que você falou dos cajus é importante, né? A gente conhecer um pouco assim a história, de É, como é não, e feito e eles, não, tal. eu conversando com ele dizendo, olha, isso aqui já Isso vieram me agrega valor ao oferecer. produto também. Já veio o Globo, já veio o SBT, já veio todo mundo querendo saber o segredo. Ele disse, não, o segredo é porque eu produzo. Só tenho a minha família produzindo, ou seja, algo feito com muito amor. E segundo, que os cajus eu conheço. Então eu sei o que eu estou produzindo, eu sei o produto que eu estou usando, né? E é Legal. 100% artesanal. É a Uhum. cajuína do Piau. A Ana, quando vai lá, seca o estoque, né? Traz a cajuína do... Mas ela paga. Traz a cajuína do Piau todinho. Um abraço aí para toda essa família maravilhosa de Guanaceres. Vocês estão vendo quem está provando a cajuína de vocês? Né? Delícia, Acostumada a viu? provar vinhos, coisas internacionais. Não, tô brincando. Mas ela tem um paladar exigente. E ela não diria que é bom se não fosse, Delícia, viu? parabéns, Um viu? abraço para você, para vocês aí da família Piau. Deixa eu só agradecer também aos amigos da WHG. Se o nosso podcast está chegando aí na sua casa com qualidade, é porque nós temos uma internet de qualidade também. E a WHG é uma dessas empresas que tem essa parceria com a gente, que fornece essa internet aqui para o nosso podcast, para o Tô de Olho, para todas as nossas redes sociais. E ano de Copa, mês de Copa, na verdade, a Copa já está aí, já começou. A WHG, além de fornecer internet, fornece também TV por assinatura. Então, se você não quer assistir só em canal aberto, quer assistir nos canais fechados, assina a WHG, que eles têm pacotes que vão te proporcionar assistir não só os jogos que a TV aberta te oferece, mas você vai poder escolher os jogos que você quer assistir. Já pensou? Você quer assistir um jogo que, não só os da seleção, mas gosta de assistir outros jogos? Assina a WHG, que eles vão. O Instagram tá aqui, tá aparecendo. Segue eles, tem lá um atendimento excelente e você não vai se arrepender, porque o atendimento é muito bom. Michele, eu quero te agradecer mais uma vez. Dizer que se você quiser acrescentar algo que a gente, porventura, não tenha colocado, já falamos de política, falamos de oposição, falamos de vereadores, falamos do que tem realizado. A Michele hoje, deixando o governo de Beberibe, sairia de uma consciência tranquila, com um sentimento de missão cumprida? Ou ainda tem algo que você quer deixar ali? Eu só vou sossegar quando eu realizar isso. Sim, né? Ficaria, se fosse hoje, muito feliz com tudo que a gente já conquistou, que nós falamos aqui algumas coisas, Sim. mas eu ainda tenho um compromisso de deixar feita a 2 estradas, que é Caetano Juazeiro. A gente já Olha. falou tanto isso, mas já está certo, né? Já conversei com o Vai sair? governo, vai sair. Nós já estamos licitando, aí tem um período da licitação, mas já passamos por toda a fase de projeto, né, de convênio, enfim. E agradecer, assim, agradeço a Deus, porque tive missões tão complicadas no início. Eu acho que o primeiro ano foi, como eu falei, foi bem desafiador, né? E vencemos, graças a Deus. Conseguimos não só vencer aquelas situações, mas também realizar coisas que a gente queria realizar para o município. E aí eu acredito que sim, grande parte disso me deixa muito feliz nesses últimos anos de gestão. Como você falou, eu acho que fica uma imagem positiva, né, de um trabalho mostrado. Você sai pela porta da frente. A gente está falando sai como se fosse terminar o mandato amanhã, ainda tem muito tempo pela frente. Não, eu não tô que a gente está no segundo mandato, o povo já está botando a gente para fora, né? Meu Deus. Mas é porque é tanta coisa, né? E você, como vem de um primeiro mandato, é realmente aquele sentimento de muitas coisas realizadas. Não que a gente queira, se pudesse faria o terceiro, quarto, mas é porque já é um sentimento realmente de muitas coisas realizadas, né, Michele? Verdade. Então, assim, como você falou, tem problemas? Tem. Não vai deixar de ter o que você fazer, né? Sim, sempre tem claro. algo, era para ter feito isso, ajeitado isso. E eu digo sempre, como gostaríamos de resolver tudo, Nilson, ao mesmo tempo. Mas nós temos as nossas limitações, infelizmente, Sim. né? Mas eu acredito que se você botar na balança, acredito que a gente tem mais positivo do que negativo. E eu acho que isso que é importante, né? Você não consegue 100%, mas você tem que sair com um saldo positivo. Eu, graças a Deus, acredito que nós estamos conseguindo nesse caminho. Eu acredito, Michele, que dentro das suas limitações você tem conquistado um respeito muito grande
pelo menos aqui eu falo por nós, aqui de Cascavel, e por mim. E não é porque a Michelle Boaventura ajuda você em algo, isso, não, porque eu não falo no que eu não acredito. A gente tem que ser muito coerente na vida da gente. Tenho muitos amigos que são oposição a você e respeito a todos, porque eu acho que a base de viver em sociedade é o respeito. Sim. Você não precisa gostar da Michelle. A Michelle é exigente, a Michelle é isso, a Michelle é aquilo. Mas você precisa respeitar. Primeiro como uma autoridade, e segundo como pessoa, e terceiro como uma mulher, que é. E eu acredito que você tenha adquirido esse respeito, não só do povo beberibense. Se não fosse isso, você não teria sido reeleita com a aprovação, acho que 70%. Eu tive 60% dos votos válidos, 60%, né? Ou seja, para uma cidade como Beberibe, tão plural, é um número muito significativo, não teria tido isso. E hoje você tem uma oposição. A Michelle governa sozinha. Não, ela tem. Hoje, com as redes sociais, como eu falei no início, eu vejo muita injustiça com relação à sua pessoa, e isso não quer dizer que a pessoa não possa reclamar do buraco, realmente da estrada, Sim. porque é a minha vida. É o meu filho que eu quero levar para a escola, e às vezes aquela estrada não está boa, é meu direito de reclamar, porque eu pago meu imposto. Mas Sim. reclamar com responsabilidade. E não atacar, denegrir, querer associar a sua imagem de uma forma pejorativa para diminuir a sua pessoa. E eu acredito e torço muito que você consiga reverter qualquer mal feito que tenham dito a respeito da sua pessoa, pela pessoa que você é e por Beberibe, porque o povo de Beberibe merece o melhor. É uma cidade maravilhosa. Maravilhosa. E não merece cair em mãos erradas, né? Eu agradeço as palavras e isso também nos dá força. E as críticas e demandas a gente recebe diariamente. Muitas vezes eu até vejo pelo Instagram, a pessoa vê ali ou manda uma mensagem, né? Sim. Prefeita, vejo o direct, tudo, manda uma mensagem, eu queria que a senhora visse E você aqui, vê, né? visse a rua, vejo, sempre que eu posso, eu, né, tem que alimente as nossas páginas, Claro, mas não a dá gente tempo. também tem que dar uma olhadinha, então eu vejo, é a forma também como você está dizendo, faz uma solicitação, aqui está tudo escuro, prefeita, isso nos ajuda também, para a gente saber onde é que está, né, onde a gente tem que chegar. E ela cobra, viu? Pois é, então assim, os nossos secretários também, como eu digo, assim, a gente responde por todos eles, de bom e de ruim, né? E Uma vez eu vou confidenciar aqui uma coisa. Uma vez já chegou uma mensagem para mim, só olha, eu tô passando aqui, Michelle Queiroz, meu Deus, a prefeita mandando mensagem para mim uma hora dessa. Olha, eu tô passando aqui em frente no canto tal aqui, e ó, tá escuro, vamos resolver isso aqui. Aí eu disse, Michelle, acho que você mandou para a pessoa errada. Ou Mandei, seja, né? você mandou a mensagem, eu digo, eu não sou secretário, você acha que mandou. Mas ou seja, é cobrando. verdade. E não é só no gabinete, é andando pela cidade, sentindo a necessidade e cobrando a quem tem que ser cobrado, né? E tem, às vezes eu penso assim, tem tantas pessoas que também são os nossos olhos, né? Sim. E são essas pessoas também que têm que nos ajudar a gerir, né? O município Claro, como um todo. você E aí, assim, é a forma também que você está dizendo, né? É a forma de reivindicar. Sim. Também. Mas a gente sabe que a gente está aí na chuva para se molhar, como diz, né? Quando vocês colocam num cargo público, uma vez eu vi um certo gestor de um município aqui perto dando uma entrevista que ele estava bloqueando as pessoas que estavam criticando ele. Porque crítica e tal, assim, gente, tá errado isso, não pode. Gestor, você bota a cara, dá a cara a tapa, é como eu digo, é uma questão de respeito. Eu preciso lhe respeitar, e você precisa me respeitar, mas eu tenho o direito de lhe cobrar. Sim, né? sim, Porque com é o certeza. imposto que é pago, é o seu salário como prefeita que é Às pago. vezes as pessoas se encontram comigo, né? Algum evento, uma coisa, aí vem, né? Falar alguma coisa, prefeito, que isso aqui tá desse jeito, tudo. Aí fala, olha, então, desculpa, eu teria. Não, eu nem peço desculpa, eu agradeço. Porque nos ajuda também, entende? Sim, a cobrança de forma responsável, ela ajuda o gestor. É isso que eu digo. Você tá ali para resolver o problema mesmo. Se fosse para ser só as mil maravilhas, todo mundo queria ser prefeito. Com certeza. Só sabe quem passa é quem vive ali a realidade. Mas você não veio hoje aqui só para tomar a cajuína do Piau e Águas Ilumina, não, viu? Tem você mais? O quê? Tá. Você tá ganhando aqui da Ziluc Lingerie. Lembra do Pauluzito? Sim. Também é dele. A Ziluc tá. Lingerie é uma das maiores empresas de lingerie e moda masculina e feminina do Brasil. Pauluzito, a gente tem que conversar. E Paulo, tá vendo? A mulher agora que tá disse que queria ir lá, agora ela tá te convidando. Vou marcar, vou intermediar essa reunião. E é uma das maiores empresas de moda íntima do Brasil, não só do Ceará. Eles vendem para o Brasil inteiro.
gera emprego, gera renda, são produtos de qualidade. Já pensou, você está ali desempregado e abre uma lojinha virtual e começa a comprar os produtos e revender na internet? Uhum. É uma forma muito bacana, né? Porque loja física hoje, para você alugar, sai tão caro o aluguel, não que você não possa fazer, mas é uma opção. E você vai estar vendendo produtos de qualidade. E a prefeita, e aqui não é só o saco, não, aqui está ganhando presente Presente mesmo, mesmo. viu? É da Zilook Lingerie Amei. Moda. Olha, ainda é a minha cor, viu? É? Olha aí, acertou, viu, Ziluque? Acertou. A cor favorita da Obrigada, prefeita. viu? Você viaja muito, eu acredito que você vai bater muita perna aqui nesse período eleitoral, não sei, de repente. Esse é o travesseiro da Zilu, que é também fabricado pelas empresas do Paulo Zito. Tem a Zilu e tem esse travesseiro aqui, e tem também aquele da NASA, fabricado aqui em Cascavel. Sei. E, assim, produto de qualidade também. E é excelente. É da empresa Zilu, que fabrica bojos, travesseiros, laminados, enfim. Bacana. E você também está ganhando para quando for para Fortaleza, que tiver com o motorista, boa. aí você já coloca lá para poder descansar. Agradeço demais, eu amo travesseiro. Pronto, pois tá aí um. Eu não sei se você lava os pratos em casa, acredito Lavo que não, porque também. você não tem tempo. Aí você lava às Lavo vezes, pois também. já leva isso aqui também, que é a Ziluzinha, que é dessa mesma fábrica e também fabrica e distribui para todo o estado do Ceará e para o Brasil afora. Já leva lá para deixar novinha aqui, duas também, Muito viu? bom, obrigada. Tá ganhando um monte de presente, né? Muita coisa mesmo. Você amei. pensa, gostou? Você pensa que acabou? Olha o que é que você vai ganhar aqui. Nossa, A que arte lindo. da moita redonda, do nosso barro aqui de Cascavel. Sim, conhecidíssimo, Lá, né? esse aqui eu fui buscar hoje de manhã, porque assim, eu já tinha trazido um para você, mas nas idas e vindas, não vou Você guardar, acabou dando não. pra outra pessoa. Eu dei para outra pessoa. Eu tinha que botar o produto para girar. Aí eu trouxe. Aí hoje, hoje ela vem. Hoje ela vem. Aí eu fui buscar. Fui lá no Gabriel Artesanato, falei com a Elisiane, que é a esposa do Gabriel, e eles vendem para todo o Brasil, Michele. Você acredita? Mas é muito conhecido, Muito né? conhecido. E aí você ganha. Ela mandou isso, eu vou escolher isso aqui para ela. É como se fosse uma frigideira Certo. e funciona, viu? Tá. Que você querendo fritar alguma coisa, mas você Então, vira eu já mais um cozinho, objeto. mas eu já também, mais para também botar, se quiser, para Para servir, né? Tá. Então, ou pode ser um objeto para decorar também o seu gabinete. Aí fica Tá da bom. sua preferência. Um abraço aí para os meninos do Gabriel Artesanato, que agora estão com um site vendendo para todo o Brasil. E eu fico muito feliz em saber que são todos produtos aqui da nossa região e eles fazem com tanto amor, com tanto carinho e mandam esses presentes aqui para a gente dar para os nossos convidados levarem, seja aqui no nosso município vizinho Beberibe, é a mesma cidade praticamente, ou seja para outros lugares aí afora. E eles vendem para o Brasil inteiro. Então você está recebendo aqui também. Ai, amei. Coisa Obrigada. mais linda. Gabriel, é? Gabriel Artesanato, Gabriel viu? Artesanato, lindo mesmo. É uma peça de decoração. Sim, linda, sim. Eles têm todo tipo de artesanato, tudo feito do nosso barro, que é também lá da Moita Redonda, né? Inclusive, quando você sai aqui de Cascavel, que você vai para pegar a 040, você passa bem em frente a eles, que eles ficam do lado esquerdo lá, e tem lá, Gabriel Artesanato. Um abraço aí para Elisiane, para o Gabriel e para todos, tá vendo? Lindo, Você demorou amei. a vir? É. Aí, ó, ganhou Mas um monte tá de aqui. presente. Graças a Deus, obrigada. Michele, amei. mais uma vez dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui. As portas estão abertas, tanto o Tô de Olho, tanto o site, quanto o nosso podcast. Agradecer pelo carinho de sempre que a sua equipe recebe a gente lá, que toda vez que a gente vai, por mais que você tenha um compromisso, sempre tem um tempinho para receber. E nós vamos nos encontrar agora lá, o primeiro é o São João. Tem que anotar, porque é São João, é aniversário, é a inauguração da Caixa. Mas dias 26 e 27, Pronto. nós estaremos lá e, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigada, Nilson. Agradecer a todos que acompanharam aí, a todos que lhe acompanham também, para estar sempre aí atualizado das notícias, que você está sempre divulgando. E agradecer, estou à disposição. Feliz também de ter conseguido vir aqui hoje, dar essa entrevista, que na verdade é mais uma conversa mesmo, você deixa a gente muito à vontade de falar aqui dos assuntos. E agradecer tudo isso aqui, né, que a gente recebe. Vai ter que ter ajudante para levar. Vai ter que ter ajudante para levar. E, se Deus quiser, depois, futuramente, a gente está aqui novamente para falarmos sempre sobre o nosso município. Muita coisa acontecendo, muita coisa boa ainda para acontecer. Claro. Gente,
Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Você já sabe, toda segunda, 8 da noite, sempre um convidado especial aqui no nosso podcast, porque se tá na boca do povo, como a Michelle tá lá na boca do povo de Beberibe, seja de bem ou seja de mal, mas está aqui com a gente como convidado. Um abraço, segue a gente aí no Instagram, segue a gente aí, se inscreve no nosso canal do YouTube, você não paga nada para se inscrever. E agora também a nossa nova plataforma, que é o Spotify, a nível mundial. Siga lá, é só você digitar podcast lá na Boca do Povo, que aparece, e não é em áudio, é em vídeo. Você pode assistir na tela do seu celular, pelo Spotify também, os nossos episódios. Um abraço, tudo de bom para vocês, obrigado.